certo? E aí, pessoal, meu nome é Bryce Crawford e algo que quero começar a fazer é para as pessoas que não conseguem ir à igreja ou não podem, ou apenas perderam, quero começar a postar uma pequena palavra, um sermão ou algo assim só para dar a vocês algo para assistir, se não podem ir à igreja ou se estão apenas procurando por algo. Então, a mensagem de hoje vai ser sobre maldade. Eu ouvi um sermão lindo de um professor meu sobre essa passagem e eu só queria, sinto que muito mais gente precisa ouvir isso. Então, eu só queria meio que pregá-lo e trazê-lo aqui. Não são as palavras exatas dele. Então, obrigado ao Coach Steineken apenas por este belo sermão e eu meio que quero reiterá-lo para as pessoas por aí. Então, eu vou orar sobre isso, mas antes de fazermos isso, quero dar uma recomendação de livro para vocês. Gentle and Lowly, de Dane Ortlund. Belo livro. Fala sobre o coração de Jesus e como ele é gentil e humilde. Obviamente busque as escrituras para descobrir o caráter de Jesus, porque conhecer o caráter de Jesus e o caráter de Deus fortalece seu adoração, porque você vê a sua glória e majestade. Mas ler este livro também foi uma grande revelação, então eu adoraria que vocês conferissem Gentle and Lowly, de Dane Ortlund. Tá bom, pessoal? Deixe-me orar sobre isso rapidinho, e eu não sei quanto tempo isso vai levar, então vamos direto ao assunto. Pai, obrigado por este dia. Estou muito grato por você me dar uma boca para falar e para trazer sua palavra. Que honra é esta? Nós apenas vemos no capítulo 1, no livro de Marcos, que coisa linda é e que privilégio é simplesmente trazer sua palavra. Então, Pai, obrigado por isso. Agradeço a quem quer que esteja assistindo a isso, sempre que for, onde quer que esteja, mas oro para que eles tenham uma mente aberta e um coração aberto para essas palavras que você tem para eles. Então, Pai, nós te amamos e te agradecemos e te louvamos e é em seu nome que oramos. Amém. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos estar em 1 João 2, 15 a 17. Agora, este sermão é sobre a maldade, porque a maldade é uma questão muito grande, é uma questão do dia a dia. É algo com que lutamos, e eu acho... precisamos... Desculpa, eu tive que ajustar a câmera. Acho que precisamos enfatizar a maldade e o que significa realmente amar a Deus. Porque se amamos a Deus, obedeceremos seus mandamentos. Então, a propósito, antes... Isso é um incentivo. Não veja a Bíblia como algo legalista. Sim, devemos obedecer ao que a Bíblia diz, mas não é algo legalista. Se simplesmente nos concentrarmos em ser um filho ou filha do rei, essas coisas vão... Siga, eu só quero te encorajar com isso. Mas, primeira carta de João 2:15 a 17. Estou na ESV. Se você quiser acompanhar a ESV, vá para esv.org. Se você tiver uma Bíblia, abra suas Bíblias, certo? Diz... não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e com ele seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora vamos começar com o versículo 15. Diz, não ameis o mundo, nem as coisas no mundo. Agora quando está se referindo ao mundo, está se referindo às tramas e os esquemas do mal, como as tramas e esquemas da maldade e perversidade no mundo. É isso que significa quando diz para não amar o mundo e as coisas que nele há. Porque há coisas que simplesmente não honram ao Senhor. E assim os esquemas e perversidade que o diabo colocou ao longo do mundo. É disso que está falando quando se refere ao mundo. E continua dizendo mais adiante, no versículo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ninguém pode servir a dois senhores. Está muito claro nas Escrituras. Diz que você amará um e odiará o outro, ou será devotado a um e desprezará o outro. E essa questão de qual é a sua autoridade, porque se nossa autoridade está no que o mundo diz e no que as pessoas dizem, então não amamos a Deus, porque a palavra de Deus não dita nossas vidas. A Bíblia e Deus simplesmente não são uma autoridade em nossa vida. Você pode realmente dizer se alguém ama Jesus pela resposta deles à sua palavra. Como eles respondem ao Senhor? Se eles respondem com rebeldia e ódio à palavra de Deus, então eles realmente não amam Jesus. Mas se eles fazem das Escrituras uma prioridade e fazem da Bíblia e de Deus uma prioridade em suas vidas, então eles amam a Deus. Por quê? Porque eles se importam com o que ele diz e se importam com os seus mandamentos. Agora, eu entendo que as pessoas tropeçam e caem, não é isso que estou dizendo aqui. Eu erro e peco diariamente, certo? O arrependimento precisa ser um fator importante em nossas vidas quando pecamos. E eu ainda erro. Eu erro diariamente. Não sou sem pecado. Jesus foi o único homem sem pecado de todos os tempos. Eu erro diariamente. E não sou mais santo nem menos santo do que você. Ninguém é mais santo ou menos santo do que ninguém. Mas
Quero deixar claro que ainda peco todos os dias, mas não estou vivendo na carne e sem me importar. É isso que está sendo dito. É como viver, é viver neste mundo e viver neste desejo carnal, mas você não tem nenhuma preocupação com o que Deus diz. Você simplesmente peca de forma voluntária e não se importa. Isso não te incomoda. Agora, quero dar um exemplo do que Jesus faz em nossos corações. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Deus é o único que pode mudar um coração. Diz, e eu vos darei um novo coração e removerei vosso coração de pedra e dar-lhes um coração de carne. Quando Jesus muda o seu coração, os seus desejos mudam. É por isso que muitas vezes você vê pessoas que se voltam a Jesus, suas vidas mudam radicalmente. Suas prioridades se tornam diferentes. Elas mudam completamente. Você sabe, a maneira como eles agem, a maneira como falam, porque Jesus muda radicalmente o coração. É diferente. Aqui está um exemplo. Se eu tivesse um porco bem aqui, se houvesse um porco e um prato de lavagem para porcos e um bom bife de 32 onças, jantar, qual pratinho o porco vai escolher? O porco vai escolher o jantar de lavagem. Por quê? Porque é a sua natureza. Tá acostumado com isso. Quando nascemos no pecado, é da nossa natureza ser ignorantes em relação ao jantar de bife, Deus. É da nossa natureza ser ignorantes em relação a isso. Agora, se, enquanto o porco está comendo a lavagem, eu estalar os dedos e ele começar a comer o jantar de bife, deixar a lavagem para comer o jantar de bife, isso seria muito estranho. É sobrenatural, porque não é normal, mas ele está comendo o jantar de bife. Isso que estou entendendo aqui é que quando dedicamos nossa vida a Cristo, e isso não é normal. Nós não somos normais. Mas é melhor pra nós, certo? E assim, eu simplesmente amo este ato sobrenatural. Quando simplesmente nos afastamos deste desejo mundano e carnal e dedicamos de todo o coração cada palavra, ação e respiração a Deus. Porque é Ele quem merece. É Ele quem merece. No versículo 16, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas são do mundo. Essas coisas que nos atraem e que parecem muito, muito boas por fora, mas que, no final das contas, nos prejudicam, não são de Deus. Deus não está tentando nos machucar. Essa não é a intenção dele. A intenção de Deus não é nos ferir. A intenção dele é nos amar. Ele tem os nossos melhores interesses no coração. Ele tem. No entanto, mesmo quando coisas ruins acontecem, tendemos a culpar Deus por elas, mas, desculpe, sinto a necessidade de dizer isso. Deus não causa as coisas ruins, ele pode permitir que aconteçam. Porque ele permite. Porque permitir coisas ruins pode nos mostrar como é a verdadeira alegria. Mas muitas vezes, quando coisas ruins acontecem, culpamos Deus por elas, quando na realidade, Satanás causou essas coisas ruins. Deus pode apenas usar essas coisas ruins para direcionar nossos olhos para Ele. Mas essas coisas às quais recorremos, os desejos da nossa carne, naturalmente não são bons para nós. Álcool, maconha, sexo, todas essas coisas normalizadas, simplesmente não são boas para nós de forma alguma. Mas eles confortam a nossa carne. Deixe-me enfatizar isso. Você tem um corpo carnal e tem um homem espiritual. Quando você faz essas coisas que alimentam sua carne, obviamente parece bom, porque é sua carne, mas você está esfomeando seu homem espiritual. Vice-versa, quando você faz coisas que honram a Deus e você lê as Escrituras e você ora e é fervoroso na oração e você fala com Deus e faz coisas para honrá-lo, você está alimentando seu homem espiritual e está enfraquecendo sua carne. Porque quando você vive para Cristo, você está enfraquecendo sua carne dessas coisas e seus desejos originais simplesmente não importam mais. Na analogia que dei do porco, quando ele começa a comer o jantar de bife, ele não quer nada com a lavagem. No entanto, está desgostado pelo lixo, não quer nada com isso. Se voltasse a isso, provaria e diria, não gosto disso, porque seus desejos mudaram. Deus pode mudar seu coração de pedra em um coração de carne. No verso 17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas que Deus tem guardadas para nós durarão pela eternidade. As coisas com que Deus está preparando o nosso coração durarão pela eternidade. Certo? O que a sua palavra diz dura na eternidade. Mas as coisas deste mundo, os desejos, o álcool, a maconha, o sexo, as drogas, tudo isso desaparece. Porque quando morremos, nada disso importa. Nada disso importa. Jesus, ele está tentando nos dizer aqui, nada mais importa além de mim. A maneira como você me vê na vida, as coisas que você faz para me honrar importam. Isso é a única coisa que importa. Então, pare de viver pro mundo. Ele está tentando nos dar este aviso agora. Pare de viver pro mundo. E eu digo isso repetidas vezes, e é uma coisa difícil, certo? Eu me encontrei muitas vezes dizendo, Deus, ouça, vou parar de fazer este pecado. Você pode se encontrar fazendo isso. Senhor, estou prometendo não cometer este pecado novamente. E então me encontro fazendo isso de novo. E é de partir do coração, e Satanás quer usar isso. É como se você
prometesse a Deus não fazer algo. E então, quando você cai no pecado, é como, oh meu Deus. E então você se reprime por isso, e se condena, e se sente culpado e envergonhado, e não quer nada com Deus. E então você se afasta de Deus porque se sente indigno. É isso que Satanás quer que você faça. Sua alma é muito valiosa. Ele quer que você morda as coisas com as quais você luta quando tenta agradar a Deus. Ele quer que você morda essas coisas e se afaste dele de propósito, porque você se sente indigno dele. Embora não sejamos dignos de nada de Deus, Deus nos quer. Ele anseia por um relacionamento mais do que queremos um com Ele. E então, em vez de nos afastarmos dele, corra para Ele. Coloque tudo aos seus pés. Quando colocamos tudo aos pés de Jesus, é aí que a transformação começa. É aí que Ele está trabalhando em nosso coração, certo? Temos que permitir que Ele faça isso. Então pare de fugir só porque você se sente indigno ou porque estava pecando, certo? Se você se encontrar tropeçando e caindo no pecado, mas você realmente se importa com isso, tipo, você se importa que o pecado é predominante e você o odeia. E você quer tentar matá-lo, certo? Mas você peca. Você tem um coração certo em relação a isso com Deus. Se você diz, Deus, tipo, sinto muito, eu piquei, e você pede arrependimento, seu coração está certo, você odeia o pecado. É da natureza humana pecar, certo? Agora, eu não estou dizendo se algo é um pecado e você diz, Deus, eu vou pecar porque você vai me perdoar depois. Não, isso é abusar da graça de Deus. Você está pecando de forma consciente, sabendo que Deus vai perdoar você. Isso é abusar da graça de Deus, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que se você luta contra um certo pecado e está indo bem, está lendo a palavra e vivendo para Deus, e de repente você peca novamente, faz esse pecado de novo, não fuja de Deus. Pelo contrário, traga isso aos seus pés. Porque Jesus pode te ajudar nisso. Sua palavra pode te ajudar nisso. Sua palavra é uma espada. Quero te encorajar com uma última coisa antes de terminar isso. O rei Davi tinha esses homens chamados os valentes de Davi. Eles tinham um serviço secreto. E havia um valente de Davi. Sozinho, este homem matou um exército inteiro de filisteus. Um exército inteiro, como milhares de soldados. E quando ele terminou de matar esse exército, sua espada estava grudada na mão dele, com a quantidade de sangue nela. Era tanto sangue que estava na sua mão. A espada estava grudada a ela. E eu digo isso para afirmar que esta é a nossa espada. Vá dormir e acorde sabendo quanto sangue você tem na sua espada. Esta é a espada que combate o pecado. Então, quando Satanás tenta fazer você se sentir culpado e envergonhado do seu pecado, combata-o com a palavra. Quando Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites e Satanás tentou tentá-lo, ele combateu Satanás com a escritura. Porque a palavra é uma espada. É uma espada de 2 gumes. Meu amigo, combata as mentiras de Satanás com a verdade. Vamos orar. Pai, obrigado por este dia. Eu sou grato por quem ouviu isso. Eu sou grato pela vida e pelo fôlego deles, Pai. E eu oro para que você continue a guiá-los. Que você os guie em cada passo e em cada ação, Pai. E que eles se voltem para você com tudo. E no meio de suas lutas e no meio de seus pecados, que eles coloquem tudo aos seus pés. Pai, nós te amamos e te agradecemos e te louvamos. E em teu nome oramos. Amém. Gente, muito obrigado por assistir, eu amo vocês. Se quiserem acompanhar mais destes vídeos, há versões mais curtas no TikTok, Instagram e Snapchat. Eles estão na descrição abaixo. Eu amo vocês, cuidem-se e tenham uma ótima semana. Paz.